Nesses dias eu estava meditando em João, capítulo 14, 15 e 16, que fala ali sobre a pessoa do Espírito Santo, vai falar sobre Jesus ser a videira, sobre darmos fruto. 16 também falando sobre a pessoa do Espírito Santo. Chega num versículo que eu fiquei meditando nele, eu achei fantástico, eu queria compartilhar com você. Em João, capítulo 14, verso 29, diz: Disse-vos agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós creiais. Jesus disse: eu estou falando agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós creiais. É interessante ver o estilo de vida que Jesus levava, um estilo de vida da fé. É por isso que Jesus sempre agradava ao Pai, porque não existe outra forma de agradar a Deus senão por fé. Então Jesus vivia uma vida de fé, e eu acho isso interessante. Quem anda em fé anda com esse tipo de comportamento. Essa pessoa, ela fala antes de acontecer. A fé fala antes de acontecer. Quando você agradece por algo que já aconteceu, isso se torna gratidão. Agora, quando você agradece por algo que ainda não aconteceu, não foi manifesto, isso sim é uma atitude de fé. E Jesus vivia isso. Você vai ver em um outro exemplo, um outro caso, quando ele vai ressuscitar Lázaro. Quando ele vai ressuscitar Lázaro e a multidão está presente, ele ora a Deus, agradecendo a Deus, porque Deus sempre ouve as orações dele. Mas ele disse que só estava falando daquele jeito, daquela forma, por causa da multidão. Jesus até fala assim: aliás, eu sei que o Senhor sempre me ouve. Por quê? Porque Jesus andava convicto. E por que ele falou desse jeito? Por causa da multidão. Então, quando acontecesse que Lázaro fosse ressuscitado, a multidão iria crer que inclusive Deus escuta as orações do próprio Filho Jesus. Amém? Então, se você quer ter uma vida que agrada a Deus, uma vida de fé, na verdade você precisa ter uma vida de fé. Amém? E para que você tenha essa vida de fé, a fé vai mudar a tua linguagem. Ou seja, quem está crendo, quem está em fé, está vendo algo no reino espiritual antes de acontecer. Então, fica com esse texto. João capítulo 14, verso 29. Disse-vos agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós creiais. Muita gente vai testemunhar da sua fé se você estiver falando antes de acontecer. Amém? Então pratica isso na tua vida e colha os resultados.